E se a gente te contasse que a forma como medimos o sucesso de um negócio pode estar completamente errada? A gente vai conectar dois mundos que parecem opostos: o campo de batalha e o mundo corporativo. E tudo isso com o Robert L. Greer para responder uma pergunta que é bem forte. A liderança por aqui se parece com a de Jesus? Olha, o que ele tem para contar pode virar a chave da sua empresa. Vamos direto ao ponto. Pensa aí, no seu negócio, nos números, nas metas que se persegue todo dia. Agora, imagina a cena, o chefe lá de cima, Deus, vai fazer a avaliação de desempenho da sua empresa. Quais seriam os KPIs, os indicadores que ele ia olhar? Seria o faturamento? O lucro líquido? O market share? E a resposta do Robert Greer é surpreendente. A métrica de Deus não tem nada a ver com dinheiro. O que importa mesmo, o ponto central é como as pessoas que foram confiadas a nós estão sendo lideradas. Essa é a avaliação que vale. E a gente vai entender direitinho o porquê. Mas, para a gente entender de onde vem essa visão, a gente precisa saber quem é o Robert Greer. Esquece aquele consultor que aprendeu tudo em livro, tá? A gente está falando de um ex-major do exército americano. Os princípios de liderança dele não vieram de um MBA, vieram do fogo, da pressão absurda do combate. A história do cara é impressionante. Depois do 11 de setembro, ele voltou para a ativa. Foi para o Iraque como tenente e depois para o Afeganistão já como capitão, comandando uma companhia no meio de um combate pesadíssimo. É nesse lugar, sabe, onde cada decisão pode custar uma vida, que ele aprendeu as lições mais importantes. E de tudo que ele viveu lá, de todas as lições, tem uma que é inegociável. A base de tudo. A palavra é integridade. E não é só uma palavra bonita para botar na parede da empresa, não. Lá era um princípio de vida ou morte. O Greer bota isso de uma forma bem direta, quase brutal. Ele diz que uma falha pequena de integridade no treinamento, uma coisinha que parece boba, sabe? Quando chega na hora do vamos ver, na guerra, aquilo vira uma tragédia. Gente morre. A lição é clara. A integridade do líder afeta diretamente a vida da equipe, seja no exército, seja na sua empresa. Ok, beleza. Mas como é que a gente pega essa lição de vida ou morte e aplica no mundo dos negócios? É o que a gente vai fazer agora. Vamos sair do campo de batalha e entrar na sala da diretoria para ver como a integridade, junto com um propósito maior, pode literalmente transformar uma empresa. Primeiro a gente tem que entender que existem duas réguas para medir sucesso. Tem a régua do mundo, que só olha para o número, para o lucro, crescimento a qualquer custo, e tem a régua do reino de Deus, que foca em gente, em caráter, em propósito. Para deixar isso bem claro, o Greer usa um exemplo que todo mundo conhece, a Chick-fil-A. Pensa só, lá nos anos 80, a Chick-fil-A estava mal das pernas. A concorrência esmagando, os custos subindo, uma dívida gigante. O normal seria entrar em pânico, né? Cortar gente, cortar tudo. Mas a liderança fez o contrário. Eles pararam tudo, se retiraram para orar. E voltaram de lá com um novo propósito, que não era sobre vender mais frango, era sobre glorificar a Deus. E qual foi o resultado dessa virada de chave? Foi explosivo. A partir do momento em que o propósito da empresa se alinhou com o de Deus, eles começaram a crescer mais de 10%, todo santo ano, consistentemente. Isso aqui não é teoria, é a prova do poder que existe quando o propósito vem antes do lucro. E essa cultura toda não surgiu do nada, né? A base veio direto da palavra de Deus. O fundador da Chick-fil-A pegou esse versículo de Provérbios e fez dele o guia da sua vida e do seu negócio. Um bom nome vale muito mais que qualquer riqueza. Simples assim. E tudo isso nos leva para o coração da filosofia de liderança que o Greer defende. Se a métrica de Deus é sobre como a gente lidera as pessoas, então o estilo de liderança que ele espera da gente é o do líder-servo. Não é sobre estar no topo da pirâmide, é sobre estar na base, servindo. Tá, mas e na prática? Como isso funciona? Basicamente, são 5 pilares. Primeiro, pagar com justiça, e não só o piso. Segundo, servir com humildade, sem aquela de eu sou o chefe, não faço isso. Terceiro, liderar com a integridade que ele aprendeu no exército. Quarto, investir de verdade nas pessoas, no crescimento delas. E o mais importante de todos, andar em obediência a Deus. Para deixar isso ainda mais prático, vamos fazer um teste rápido, um autoexame. Primeira pergunta: se o banheiro da empresa estivesse um caos e todo mundo na correria, a mão seria colocada na massa para limpar? Isso é humildade. Segunda: a equipe recebe um pagamento justo que realmente reflete o valor que ela tem? Isso é justiça. E terceira:
as necessidades do time vêm antes das próprias necessidades, isso mostra um coração de servo. Olha só, integridade, propósito e serviço. Esses 3 pilares são a base de tudo. Mas o que a gente viu aqui é só a pontinha do iceberg. A conversa com o Robert é muito mais profunda, cheia de histórias, de princípios que vão muito além do que a gente conseguiu cobrir aqui. Então, a grande pergunta que fica é essa. Como pegar esses 3 pilares, integridade, propósito e serviço, e começar a aplicar no dia a dia para já? O que precisa mudar na liderança, no negócio, a partir de amanhã? As respostas para essa pergunta, e para muitas outras, estão lá na conversa completa. Para quem quer mergulhar de cabeça nisso, ouvir mais histórias do campo de batalha, mais detalhes sobre a Tickfilha, tem que conferir o material na íntegra. Então, para ser realmente impactado por essa mensagem, assista a conversa completa lá no canal da Rede Tela. O link está aqui na descrição. É só clicar para continuar essa jornada. Valeu!